A nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church, Alcançando um Coração Temente. Ouça e seja restaurado dia a dia. Veja como a graça pode produzir em você um desempenho excelente, uma vida abençoada e um canal de vitórias e de milagres de bênção para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos com o tema Alcançando um Coração Temente, parte 6. Aqui a minha Bíblia está aberta em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, é muito importante compreender que a graça, ela é realmente superior ao pecado. Em Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, devemos esperar inteiramente na graça. A graça não é uma desculpa para o pecado. Esse é um extremo. O extremo do destemor, de brincar com o pecado e teimar no pecado. E o outro extremo é o fanatismo de querer ser perfeito para ser aceito por Deus. Sabemos, meus amados irmãos, que somos perfeitos em Cristo, mas a questão da alma é um processo e Deus nos conhecia e está disposto a nos perdoar. E não somente nos perdoar, mas ir trabalhando para nos levar a ter nojo do pecado. Isto certamente é da alçada da graça. Somente a graça pode produzir essas mudanças, pois o homem cativo, escravo do pecado desde a queda, não pode sair pelo esforço na carne, pela culpa, mas somente pela fé, que é a dependência da graça. Muito importante, amados, nos arrependermos e confessarmos, porque a palavra Jeromim está sendo pregada e descobrimos áreas em nossas vidas que realmente são pecado. Então, tão importante quanto pedir perdão é crer no perdão. É crer que o sangue nos limpa, nos lava, nos torna puros diante de Deus. É muito importante não ficar se culpando daquele pecado que você já confessou com sinceridade, com a intenção de abandonar e que está crendo que o Espírito Santo vai continuar trabalhando, vai. Então, tão importante quanto pedir é receber pela fé o perdão. Deus, em ti eu sou perdoado e fortalecido para não fazer mais isso, mas estou caminhando rumo ao nojo e o abandono deste pecado. A operação da graça está agora cada vez mais inclinando o meu coração para não querer mais viver essa vida, porque aquilo que começou em mim, a boa obra é fiel para ir completando. E eu não vou gastar minhas energias me achando indigno, culpado, sujo, chamando de imundo aquilo que Deus já purificou. Não adianta, meus amados irmãos, pedir perdão e continuar dizendo que está separado de Deus, e continuar dizendo que é indigno e que isto vai impedir Deus de continuar operando. Ora, não coloque a ênfase no pecado confessado, coloque a ênfase na graça. É muito importante saber que nesse processo, se nós falharmos sem querer, é claro que o Senhor está ali para nos perdoar e nos ajudar a sairmos daquilo. Devemos empregar as nossas energias agora, perdoados e limpos, em fazer o bem e concentrar nossas orações em adorar a Deus, interceder por aqueles que ainda não têm Jesus, ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, ao invés de ficar gastando nossas energias com aquilo que a graça já perdoou e está purificando e está nos ajudando a ter nojo disto. Aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Você está vendo que as eventuais falhas confessadas, Deus não está computando contra você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:31 que quando eu chamo o pecado de pecado, com a intenção de abandonar, tendo tristeza e pesar em relação àquilo e realmente crendo que o Senhor me perdoa, aquilo não é computado. Aquilo não vai atrapalhar Deus de continuar operando em minha vida, através da minha vida, e que as bênçãos venham. Isso é muito importante, porque a fé é a expectativa do que se espera. E uma consciência culpada, uma consciência debaixo de pecado,
Ela não espera de Deus as promessas porque ela se sente suja e indigna. Isto é uma coisa muito séria, meus irmãos. Há muitas pessoas que não têm força na oração, não têm ministério. Diz: quem sou eu para impor as mãos, para gravar um áudio? Eu errei, eu falhei, eu confessei, mas eu ainda continuo sujo. Meus amados, o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Não adianta você pedir perdão e colocar a ênfase no pecado já confessado, ou esperando que Deus venha te castigar, quando na verdade Jesus já foi castigado pelo seu pecado. Você não precisa pagar porque Jesus já pagou. É claro que Deus nos disciplina para que venhamos a ter nojo do pecado. Quando teimamos no pecado, Deus nos disciplina, mas Ele sabe como fazer isso de uma maneira a não desanimar, a não colocar culpa, mas sim arrependimento saudável. Pois o arrependimento saudável nos fará a nos desprender do amor ao pecado e não apenas perdoados, mas fortalecidos para renunciar isto, para não querer mais praticar isto. Isso é um processo em muitas áreas. Vemos, meus amados irmãos, que se nós empregarmos nossas energias agora embaixo do sangue de Jesus e nos concentrarmos que, como perdoados, podemos esperar que certamente a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. É muito importante que eu e você venhamos sim andar humildemente no temor do Senhor. Mas há uma diferença entre o temor, a culpa. Há uma diferença entre o temor humilde, respeitar a santidade de Deus, concordar com a palavra de Deus, se expor dia a dia, dar o seu coração para Deus sondar, para Deus trabalhar, para Deus purificar, para Deus transformar. Isso é saudável. Há uma diferença entre isto e viver debaixo de culpa, condenação, se sentindo indigno, se sentindo pecador, sentindo que não vai subir no arrebatamento. Isto é um extremo que é um passo além. Sabe, nós não podemos dar um passo além da graça. Se por um lado a graça nos convida a tratarmos o pecado, não escondermos, não encobrirmos, não brincarmos, nem temarmos com o pecado, por outro lado a graça também não nos incentiva a estarmos nos culpando, condenando e nos sentindo indignos. Esse é o outro extremo. Mas a moderação saudável é compreender que o sangue nos purifica todo pecado e que o Espírito Santo prossegue nos abençoando por dentro, o que chamamos de santificação, e nos abençoando por fora. Sim, devemos esperar que o Senhor venha acrescentar essas coisas que Adão e Eva perderam na queda. Devemos esperar que a bondade e a misericórdia de Deus continuem nos sarando, prosperando, tocando vidas através de nós, ajudando pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Essa expectativa saudável de alguém perdoado. Há obras dignas de arrependimento. Depois do arrependimento, vamos às boas obras. Não é ficar no remorso. Podemos ver como a forma que reagimos ao pecado é determinante. Veja como os dois pecaram igual. Tanto Pedro como Judas traíram o Senhor Jesus Cristo. Mas Judas achou que seu pecado não tinha perdão, que ele era uma pessoa indigna e achou que não tinha mais jeito e suicidou. Acabou seu ministério. Foi para o inferno. Mas Pedro se arrependeu, se converteu e na sua primeira pregação, milhares de pessoas receberam o Senhor Jesus Cristo. Então Deus não quer que o pecador morra e nem que o cristão fique debaixo de condenação, mas sim que se arrependa e se converta. Arrependei-vos e convertei-vos não quer dizer se culpe e tente parar de errar por seus esforços carnais, não é isto. Arrepender-se e converter-se é um processo inteiramente pela graça. Muitas pessoas pensam que arrepender e se converter é ficar se culpando, se sentindo sujo, ficar tentando parar, depois se culpando, depois tentando parar e depois se culpando. Não, meus amados irmãos, o sangue de Jesus é o único que pode tirar o pecado. O sangue de Jesus é o único que pode pagar, purificar você. E o Espírito Santo é o único que pode colocar nojo no pecado e te libertar. Se, pois, o Filho vos libertar. Não é se você tentar se libertar, tentar parar, tentar largar, tentar pensar diferente. Não, Deus te conhecia e me conhecia quando nos chamou no início desse processo. Portanto, é muito importante esperar inteiramente na graça. Isto é humildade. Sabemos que a carne para nada aproveita. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então não se acrescenta nada, nem pode se tornar mais alto ou acrescentar nada em sua vida preocupação, ansiedade. Não é com preocupação que você vai se santificar.
Não é se culpando, se condenando e se sentindo indigno. Não, mas é dizendo: o sangue de Jesus me purificou, agora o Espírito Santo está trabalhando, eu vou continuar tratando isso, não como ouvido esquecido, mas dia após dia essa é a minha parte. É chamar pecado de pecado, é confessar, e crer no perdão, e crer na restauração, e crer que Deus me aceita e continua me abençoando, e abençoando vidas através de mim. Portanto, se não podemos ser descuidados para com o pecado, por outro lado, não podemos ter uma mentalidade de pecado, uma consciência debaixo de pecado, mas sim uma consciência debaixo da graça, uma consciência de filhos, herdeiros, amados, consciência de quem está sendo aperfeiçoado e santificado em Cristo.